Fala aí, concurseiro, beleza? Olha só, uma dúvida recorrente entre os concurseiros é o seguinte: como eu devo pesar o meu cronograma? Devo estudar mais as questões, as matérias que eu tenho mais dificuldade, ou então estudar mais aquelas que eu tenho um aprendizado mais acelerado, mais facilitado? E para entender isso, para chegar numa resposta, vamos entender primeiro uma coisa. Boas bancas de concurso público fazem a distribuição das questões de acordo com o nível de dificuldade. A gente consegue perceber uma recorrência nisso. Em torno de 70 a 80% das questões da sua prova virão no nível fácil. Em torno de 10 a 15% representarão as questões médias. E um pequeno percentual, 3, 4, 5%, serão realmente aquelas questões que a maioria dos candidatos erram. E a gente vê que grande parte dos candidatos nos concursos públicos costumam errar justamente essas questões mais difíceis. Esse pequeno percentual, isso aumenta ainda mais a sua obrigação de acertar as questões fáceis e médias. Um site de concurso público faz a classificação através do nível de dificuldade, classificando um nível fácil, médio, difícil. Esse site ainda possui um filtro, um site conhecido entre os concurseiros. Ele classifica da seguinte forma: pega as questões que a maioria dos candidatos acertam, mais de 75% dos usuários acertaram aquela questão, ele vai classificar como uma questão fácil. E quanto menos candidato acerta a questão, ele vai graduando aquela questão como média ou difícil. E, através dessa análise, vimos que, independente da matéria, essa proporção varia, mas, de modo geral, ela se mantém, sendo que a maioria das questões são realmente as questões fáceis e as questões difíceis representam um pequeno percentual. E olha, aqui a gente pode entender a questão fácil como aquelas questões que a gente consegue acertar simplesmente lendo um material ou uma lei seca. As questões de nível médio, aquela que já exige um nível de interpretação maior, e as difíceis, aquelas que envolvem muita doutrina, jurisprudência e casos específicos que têm que ser lidos pelo candidato. Se você abrir mão de estudar uma matéria que você está tendo mais dificuldade, já significa abrir mão desses 80% de questões que vêm fáceis daquela matéria, que muito provavelmente os seus candidatos vão acertar. Quando você já tem mais experiência em uma matéria, naturalmente as questões mais fáceis você vai estar acertando. E aí, para você aumentar o nível de acerto naquela matéria, você vai ter que começar a brigar para acertar as questões difíceis. E isso fica claro quando a gente percebe o seguinte: se você já estuda há um certo tempo, deve ter notado que é muito mais rápido a gente sair de um nível zero de acerto para um nível de 60%, 70%, do que sair de um nível de 70% para 80%, ou ainda mais sair de 80% para 85% de acerto. No começo, quando a gente está começando uma matéria, a gente está justamente brigando por acertar essas questões mais fáceis. E à medida que o tempo passa e a gente se dedica mais tempo, aí a gente, para acertar mais questões, tem que começar a brigar pelas questões muito difíceis. Outro princípio interessante que a gente pode olhar é o princípio de Pareto, um princípio muito utilizado pelos pessoal de administração e economia. E ele tem esse nome porque leva a metodologia de Viollet-Pareto. E ele diz o seguinte, que 80% das consequências advêm por 20% das causas. Como assim? Sempre existe uma base, que é os 20%, que vão representar 80% de todos os fatores, da maioria. Trazendo isso para o mundo do concurso público, eu diria que 20% do conteúdo de cada matéria estarão presentes pelo menos em 80% das questões. Esses 20% que estarão presentes em grande parte das questões vão ser os princípios basilares de cada matéria, aquela base de cada matéria, que você aprende quando está começando a estudar a matéria. Então, sabendo esses princípios basilares de cada matéria, você pode ter condição sim de acertar uma grande maioria das questões. E você relegar pelo menos esse início de cada matéria por dificuldade, já significa abrir mão desses 80%. Outro grande fator que faz a gente até inconscientemente estudar as questões mais fáceis ou as matérias mais fáceis é o fator psicológico. O cérebro nosso tende a recompensar os acertos e interpretar os erros como se nós estivéssemos indo num caminho errado. E, principalmente nos estudos, isso é uma armadilha e não funciona bem dessa forma. A gente pode aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Um erro, muitas vezes, se estudado da maneira correta, pode fazer com que nós gravamos muito mais a informação. E olha só, sobre gravar a informação,
ainda a gente pode falar sobre a curva de esquecimento. Sem tentar entrar muito em detalhe do que seria a curva de esquecimento, a gente vê que quanto mais revisões a gente faz e quanto mais experiência a gente tem em determinada matéria, mais achatada fica essa curva de esquecimento. Ou seja, quanto mais revisões nós fazemos de determinada matéria, mais fica difícil de a gente esquecer aquela determinada matéria. E aqui a lógica é simples. Quanto mais vezes a gente estuda determinada informação, maior é a chance daquela informação passar dentro do nosso cérebro para a área de curto prazo, para aquela área de médio e longo prazo. Agora, se a gente olha para uma matéria que ainda a gente está começando a estudar e ainda tem dificuldade, muito provavelmente passar alguns dias sem estudar aquela matéria vai representar um percentual de esquecimento muito grande. Então, faz sentido se dedicar, pelo menos no começo, mais horas para aquelas matérias mais complicadas e que a gente ainda não tem tanta familiaridade, justamente porque precisamos jogar todas essas informações para a nossa memória de médio e longo prazo. E agora eu quero que você me conta, como que você forma a sua estratégia de estudo? Você estuda matérias que têm dificuldade? Você deixa elas de lado? Você prioriza isso? Você leva isso em consideração na hora de formar o seu cronograma? Me conta, eu quero entender como que você faz isso e vamos seguindo firme estudando para concurso público com técnicas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilha. Eu vou ficando por aqui e seguimos forte no nosso objetivo, que é a aprovação o mais rápido possível. Valeu!